Muito bem, nós vamos aí para a parte de campo magnético, parte 2. Né? Hoje nós vamos estudar a força magnética, né? Quando eu tenho então uma corrente passando por um condutor, e vamos verificar a questão do torque que é promovido por essa força, né? Em que situação que isso ocorre. Então, primeiramente, nós já vimos lá no encontro passado, de que se eu tenho uma carga em movimento, né, na presença de um campo magnético, eu vou ter então uma força magnética agindo sobre essa carga. Né? Veja que a carga sempre tem que estar em movimento. Se a carga não estiver em movimento, não haverá força magnética agindo sobre a carga. No caso, uma carga em movimento estabelece então uma corrente elétrica. Né? Portanto, eu posso ter aqui uma corrente elétrica passando por um fio, e na presença de um campo magnético, vai haver uma interação dos dois de tal modo que eu tenho aí então uma força agindo sobre esse condutor. Ok? Ora, se carga vetorial Q, velocidade vetorial campo, quando eu pego e divido carga por tempo, variação de carga por tempo, eu tenho corrente. Né? Velocidade vezes tempo, eu tenho espaço percorrido. Portanto, eu vou ter então que a variação, né, que a força magnética agora que vai agir, vai ser dada pelo produto da corrente elétrica, pelo meu vetor deslocamento, vetorial com o meu vetor campo magnético. Ok? Se eu pegar então um elemento desse fio, né, um elemento DL, esse fio vai sofrer então um elemento de força magnética. Se eu quiser saber a força magnética ao longo de todo o condutor, basta fazer a integral, né, entre os extremos desse condutor, e eu vou conseguir calcular lá a minha força magnética que age sobre esse condutor. Ok? Da mesma forma que anteriormente, para calcular o produto vetorial, a gente usou lá a mão direita, né, onde eu tinha lá força no polegar, campo na palma da mão e os dedos eram o vetor velocidade. Eu vou ter agora a força continua no polegar, o campo continua na palma da mão, e agora os dedos vão seguir a direção desse vetor deslocamento. Ok? Observe que a corrente elétrica não é vetorial. Né? Quem é vetorial é esse vetor deslocamento decorrente lá do vetor velocidade que você tinha, né, na carga elétrica. Ok? Então, o produto vetorial vai me dar a intensidade dessa força magnética, vai ser o produto ILB, seno do ângulo entre L e B. Ok? Se eu tiver um condutor fechado, né, a gente verifica que a somatória de forças nesse condutor fechado é nula, né, porque as forças se anulam, as direções. Portanto, eu não tenho movimento translacional num condutor fechado. Como nós já dissemos antes, a corrente elétrica não é um vetor, né? O que você vai ter lá é, na verdade, esse vetor direção, né, dado lá pelo movimento da carga elétrica. Então vamos lá, um primeiro exercício. Né? A força magnética num condutor retilíneo, eu tenho um fio de comprimento 2 metros, massa 150 gramas, que está transportando uma corrente numa região onde há um campo magnético. Observe aí que ele me deu o campo magnético em Gauss. Né? Gauss não é sistema internacional, então eu tenho que fazer a conversão para Tesla, o sistema internacional. Ele quer saber qual o valor mínimo dessa corrente para que o seu peso seja totalmente sustentado pela força magnética. Ou seja, ele quer saber qual é a corrente para que eu gere uma força magnética oposta à força-peso. Eu estou fazendo aí uma levitação magnética. Ok? E depois ele quer verificar aí se essa corrente então é factível ou não, né? Se é provável que você tenha um fio capaz de suportar essa corrente. Ok? Então vamos lá. Quando eu calculo lá então força magnética equilibrando a força-peso, eu vou ter lá então ILB
igual a mg, e com isso eu consigo calcular qual é esta corrente, né? Observe que se a corrente está para a direita, né, e a força magnética é para cima, então a palma da mão vai apontar para baixo, logo, consequentemente, o campo magnético tem que estar entrando no plano da folha. Tá? Observe que o valor da corrente calculada é muito, muito grande, né? São mais aí de 13.000 amperes. Né? Para você ter uma ideia, né? Numa tomada aí típica de uma residência, você tem tomadas de 10, de 20 amperes. Né? Então, nós estamos falando aí, né, de uma seção de um condutor que é monstruosa. Então, não é factível pensar, né, que eu vou fazer uma levitação magnética nesse sentido. Ok? Então, professor, mas então como é que ocorre a levitação magnética? Na verdade, quando você pensa em problemas de levitação magnética na prática, você vai trabalhar com um campo magnético muito intenso, né, de tal modo que você consiga diminuir qual é essa corrente que vai passar aí pelo fio. Ok? Tudo bem? Vamos pegar então aí um outro problema. Né? Eu tenho aí um fio longo que transporta uma corrente de 4,5 amperes. Né? Observe que esse fio aí, ele não vem de forma retilínea, ele vem, faz uma dobra lá de 90 graus e dobra novamente a 90 graus. Né? Ele está numa região onde eu tenho um campo magnético. Observe que esse campo magnético lá, pela simbologia, ele está saindo do plano da folha. Né? E eu quero saber então qual é a força magnética que está agindo sobre este condutor. Ok? Então, força, no caso agora, condutor transportando corrente, I, L, vetorial B. Como eu tenho aí dentro da região, né? Lembra que só vale estudar dentro da região onde há campo magnético. Né? Se não houver campo magnético, não vai haver força agindo sobre o fio. Né? Portanto, o que me interessa é a região onde há campo magnético. Eu posso dividir aí então em 3 segmentos. Né? Um segmento lá na horizontal, um segmento na vertical e um outro segmento na horizontal. Ok? Quando nós fazemos isso, observe que eu não conheço, né? Ele só me deu a distância total lá de 60 centímetros na horizontal e 60 centímetros na vertical. Na vertical eu sei lá que o fio tem 30 centímetros. Mas qual que vai ser o comprimento dos fios na horizontal? Olha, se eu não conheço, eu vou chamar então ali de X. Né? Então o primeiro trecho ali na horizontal eu vou colocar X, consequentemente o segundo trecho vai ser 60 menos X. Então vamos fazer a conta aí. Ó. Trecho 1 é força magnética ILB, portanto IBX. No trecho 3, IB 60 menos X. Essas forças aí, elas são paralelas entre si, portanto eu vou somar. E no trecho 2, né, que é o perpendicular, IBY, que são os 30 centímetros. Tá? Observe, no trecho 1, a corrente vai para a direita, portanto os dedos apontam para a direita, palma da mão para cima, portanto força magnética para baixo. No trecho 2, corrente para cima, palma da mão, então os dedos apontando para frente, palma da mão para cima, portanto força para a direita. E no trecho 3, os dedos para a esquerda, portanto, palma da mão para cima e força para baixo. Ok? Observe que a força F1 e F3 apontam no mesmo sentido, portanto, vão se somar. E a força F2 é perpendicular a elas. Fazendo a composição, então, desses vetores, você tem aí a força resultante e o ângulo correspondente. Ok? Tudo bem? Olha, nós estudamos aí a força magnética numa situação onde eu tinha o condutor retilíneo, né? Ele tinha lá um fio retilíneo, fazia lá uma dobra de 90 graus e continuava retilíneo. Olha, se eu tiver o caso aí de um fio, né, num condutor curvo, né? E agora eu quero calcular aí qual é a força magnética que age sobre esse condutor curvo. Mesma coisa, né? Nesse caso aí a gente vai dividir então os trechos e analisar cada trecho, né, e fazer a somatória de forças. Observe aqui
que o trecho AB e o trecho CD são análogos, porque são dois trechos que estão na horizontal, né? São dois trechos retilíneos, né? E a diferença que eu vou ter aí vai ser no trecho BC, onde eu tenho um trecho curvo, né? No caso do trecho curvo, então eu vou lá pegar um elemento desse condutor. Ao pegar esse elemento desse condutor, eu tenho lá então uma força que age sobre esse elemento, e essa força eu posso decompor nas suas componentes. Então observe lá, o elemento da força F2, ele é decomposto num elemento na horizontal e de um elemento na vertical. Ok? A partir daí eu faço então a integral de cada projeção, né, dos elementos que compõem essa força, e ao fazer essa integral eu verifico que o meu resultado é 2IBR. Ora, o 2R é exatamente, né, qual é a distância que eu tenho, que se eu ligasse diretamente, né, o ponto B ao ponto C. Isso me diz então que quando eu tenho um condutor curvo, eu posso simplesmente calcular a força magnética, verificando qual é a distância que eu tenho em linha reta entre os dois extremos que eu quero calcular. Ok? Então eu poderia calcular diretamente, né? Se eu olhar aqui, essa resposta final, né, me deu IB 2L mais 2R. Né? Ora, se eu olhar a figura original, eu tenho lá exatamente entre o ponto A e o ponto D, 2L e 2R. Então, nesse caso aqui também, eu poderia ter feito, né, diretamente do ponto A até o ponto D, sem me preocupar em calcular trecho a trecho. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos praticar um pouquinho. Né? Você tem um fio aí dobrado, conforme a figura. Eu quero saber qual é a força magnética que atua sobre ele quando ele é percorrido por uma corrente I. Né? Pensa um pouquinho aí e vê qual que é a alternativa correta. Vamos lá. Olha, analisando aí o caso, o que nós temos? Né? Eu tenho, no primeiro trecho, eu tenho lá um ponto inicial, né, lá embaixo, tenho um ponto final. Eu posso calcular diretamente de um ponto para o outro. Se eu calcular diretamente de um ponto para o outro, né, eu vou ter lá uma distância total de 2L. Né? O campo ele está no sentido norte, portanto eu vou ter os dedos aqui no sentido norte, e eu vou ter a palma da mão no sentido norte, a corrente vai estar indo para a direita, né? Portanto, palma da mão que é o campo no norte, corrente para a direita, eu vou ter uma força magnética para cima, né? Vou ter uma força magnética na direção Z. Né? Qual vai ser o valor dessa força? Então, corrente é I, comprimento total entre o ponto inicial e o ponto final do fio é 2L, e o campo é B, portanto 2ILB na direção Z, a alternativa B. Se você escolheu a alternativa B, você escolheu corretamente. Tá bom? Muito bem, nós falamos de força magnética, vamos analisar agora se eu tiver então um circuito fechado. Um circuito fechado é o que nós chamamos de uma espira, né, de corrente. Né? Observe que nesse caso, então, quando eu tenho um circuito fechado, né, devido à simetria que eu tenho aí, eu tenho uma situação onde as forças magnéticas se anulam. Né? Porque o circuito é fechado, né? Se eu fizer lá a cálculo da força magnética, eu vou ver que elas têm no seu segmento os sentidos opostos. Portanto, a espira, ou seja, um circuito fechado, não sofre translação. Né? Ela não sofre translação. No entanto, né, se eu analisar passando um eixo ali pelo centro dessa espira, né, eu vou verificar que eu tenho ali, na realidade, um binário de forças. Esse binário de forças, ele tem lá uma distância ao eixo, né,
Então eu tenho lá uma força F1 que é igual a F3, e ambas têm uma distância até o eixo, né? Um F2 que é igual a F4, ambas têm uma distância até o eixo, e eu verifico que, apesar da força magnética total ser nula, eu tenho aí um torque, né, que vai agir sobre essa espira, né? Então, o torque vai ser o quê? O produto da força pela distância que eu tenho. Então, no caso aí, a força F1 vezes a distância lá, B sobre 2, e F3 vezes a distância B sobre 2. Ao fazer a composição, eu verifico que o torque é igual ao produto da corrente pelo campo vezes a área que eu tenho dessa espira, né? Onde lá a área, esse A é a área da espira. No caso aqui específico, como é uma espira retangular, o produto AB. De modo a tornar essa equação aí mais genérica, nós dizemos então aí que eu tenho um versor normal perpendicular a essa área. Então, esse versor normal, ele aponta, né, conforme o sentido da corrente. Então, aí a gente usa uma regra onde o polegar aponta, indica o sentido dessa normal e os dedos indicam o sentido da corrente. Então, no caso aí, eu sempre vou ter, usando a mão direita, os dedos no sentido da corrente, o polegar vai me indicar o sentido da normal a esta área, e com isso eu posso reescrever a equação do meu torque de forma mais genérica, onde o torque magnético é o produto da corrente pela área vetorial com o campo magnético. Esse produto corrente-área nós chamamos de momento de dipolo magnético ou momento magnético, né? Observe então que nesse caso eu posso reescrever a equação do torque como sendo o momento magnético vetorial campo magnético. Ok? O torque vai ser muito importante quando eu for estudar, né, uma das principais aplicações do conceito de força magnética, que é o motor elétrico, né? O motor elétrico funciona graças ao princípio da força magnética. Então vamos ver um exemplo aí de cálculo, né? Eu tenho uma espira, né, uma bobina circular, uma bobina é um conjunto de espiras. Então ele me deu aí o raio e ele está dizendo que são 30 espiras que compõem esse conjunto. Passa por ela uma corrente, né, e ela tem um campo. Então, se eu tenho campo, se eu tenho corrente e eu tenho comprimento, eu tenho força, né? Se eu tenho uma espira, eu tenho então um binário que vai agir nessa espira e eu vou ter ali um torque magnético. Ok? Então, vamos lá calcular o momento de dipolo magnético. Então, número de espiras vezes corrente vezes área. Eu tenho lá o momento magnético e aí eu calculo o torque, né, que age nessa espira. Momento magnético vetorial campo magnético. Eu vou ler, tá lá o meu torque, então em Newton metro. Ok? Portanto, depois você assiste esse vídeo no YouTube, ele vai explicar para você um pouquinho melhor essa questão do motor elétrico, onde você tem lá então uma espira, né, sujeita à ação de um campo magnético. Ao passar a corrente, você tem então o vetor velocidade, né, que no caso lá agora é o vetor deslocamento, né, interagindo com o campo magnético, vai promover a ação de uma força, né? Essa força eu passo a ter aí um binário nessa espira e com isso eu tenho esse movimento, esse torque agindo na espira e fazendo com que ela gire. E esse é o princípio do motor elétrico, que você tem muitas aplicações aí na engenharia. Tá bom? Um último exercício aí para você, né? Então, aí você tem uma bobina retangular, ele está transportando uma corrente sujeita a um campo, e ele quer saber qual é a força e o torque que agem nessa bobina, se você tiver ela com uma certa orientação ou tiver essa bobina formando um certo ângulo, né? Basta você aplicar aí os conceitos que você aprendeu até o momento, tá bom? A partir daí você calcula qual é o torque que você vai ter em cada situação. É isso aí, pessoal. Até mais e continue estudando aí campo magnético.